Olá a todos! Nossa aula de hoje nós vamos buscar a definição, o conceito da metodologia da pesquisação por meio de alguns trabalhos de um livro muito bom, que é uma referência do Michel, que ele trata da metodologia da pesquisação. Primeiro ele define, que ele define a pesquisa e ele apresenta os principais temas metodológicos da pesquisação. Lembrando, gente, que essa metodologia ela traz para o ator, ou seja, o pesquisador, muitas iniciativas. Ele tem várias opções para ir para campo, Ele pode estar resolvendo um problema dentro de uma sala de aula que foi observado ali aquele problema. Ele pode ir para um campo aberto, por exemplo, ele pode ir numa comunidade, num parque, e um problema que está ocorrendo, e também ele pode, num terceiro caso, como ele fala aqui também, sobre umas relações interpessoais no ambiente de trabalho também. Ali está aplicando uma atividade, uma dinâmica no grupo, E isso consiste, depois de apresentar um relatório, para estar avaliando todo esse procedimento. Então, se você tem um colega seu, ou se você detectou um problema naquela escola, por exemplo, e você conversou com o seu colega, que é o professor também, conversou com o diretor da escola, fez ali aquela diplomacia para estar na sala de aula dele e estar aplicando uma metodologia, um conhecimento, uma ferramenta pedagógica. E aí você vai estar passando ali 4, 5 dias com aqueles grupos de alunos, com aquela intervenção pedagógica. Para isso, você fez, o que você fez antes? Você planejou, você elaborou uma estratégia pedagógica, você elaborou um monitoramento durante aqueles 5 dias, aquela semana. Depois você vai fazer uma avaliação depois com o professor, com o pessoal ali da equipe pedagógica. Esse é um trabalho muito bacana, esse é um trabalho que tem muitos efeitos, tá? Eu falo assim porque é um trabalho que ele é mais acessível para nós que estamos na área. Agora, quem quiser também trabalhar num ambiente corporativo, aplicar uma dinâmica, Quem está na área da psicologia aí, por exemplo, isso é muito bom, fazer essa avaliação depois, Então, esse livro dele consiste justamente nisso, numa introdução nas estratégias de conhecimento e concepção e organização de pesquisa. Hoje estaremos na introdução. Estamos definindo a metodologia de pesquisação, que é o nosso artigo, Então, nós vamos passar um template para vocês, que é o modelo, e vocês já vão pensando em uma situação que vocês têm mais afinidade, de uma área de trabalho, que vocês têm muito mais afinidades, E a introdução, ela fala justamente isso, que o autor, ele se torna a peça principal, porque ele estará dentro de um problema. Tá certo? Então, na atividade de hoje, vocês vão tentar definir com as palavras de vocês qual que é a diferença, o que você acha que é um artigo. Vamos separar artigo fundamentado, uma pesquisa exploratória, e o que é uma metodologia de pesquisação. Você já parou para pensar sobre isso? Você quer ler alguma coisa? Vou mandar 2 artigos para vocês, vou mandar esse livro para vocês construírem a partir da vivência de vocês, a partir do trabalho de vocês, a partir da sua história, da sua leitura, A partir do óculos de vocês, porque cada um tem o óculos, O meu óculos aqui é de estar na minha área de engenharia civil, vim para a área de educação, gosto demais. Aí tudo que eu vejo eu já ponho, faço um cronograma, já faço uma planilha, já faço toda aquela organização. E vamos ver vocês, quem está na sala de aula, quem está na área da saúde, que encontrou algum problema que poderia dinamizar aí as relações, interpessoais. Então, vocês vão pensar sobre isso agora, tá? E o que vocês vão entregar para a semana que vem, o dia 6? Então, vocês vão entregar justamente essa definição, que vocês têm como conhecimento, tá? Essa é a diferença dos 2 trabalhos. Indo um pouquinho aqui, ele dá uma introdução, que é esse presente trabalho, ele busca discutir vários temas relacionados com essa metodologia de uma pesquisa social. Então, ele dando particular destaque à pesquisação,
né? Então, hoje em dia, no Brasil, essa linha está sendo muito aplicada, né? Aqui na página 18, ele diz bem o que é o objetivo prático, que é contribuir para o melhor equacionamento possível de um problema considerado como central na pesquisa. Então, vocês já vão pensando que a nossa próxima atividade, vocês vão passar para mim qual que é o problema que você está encontrando. E o levantamento de soluções, propostas de ações correspondentes, vai lá para frente, tá? Para auxiliar o agente na sua atividade transformadora de situação, tá? Vocês vão resolver um problema de todo? Não, vocês vão pelo menos dar clareza naquele problema. Vocês vão fazer uma avaliação daquele problema, tá? E o objetivo de conhecimento é obter informações que seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos, tá? E nós vamos aumentar nosso conhecimento de determinadas situações. Então, a relação existente entre esses dois tipos de objetivo é variável. De modo geral, considera-se com maior conhecimento a ação como a melhor conduzida. Vamos ver aqui. Bem, nós temos as exigências científicas, que ele fala muito, né? É um grande desafio metodológico, consiste em fundamentar a inserção da pesquisação dentro de uma perspectiva de investigação científica, tá, gente? Gente, aqui eu estou num outro trabalho aqui, discutindo pesquisa do tipo intervenção pedagógica, tá? Então, esse uso desse termo, intervenção, antes de defender a adequação do uso do termo, pensamos ser necessário definir o que entendemos por tipo de intervenção pedagógica, tá? Então, tem como que veio o termo intervenção, que é utilizado nas áreas de pedagogia, né? E o autor, os autores, né? Ele vê bem o que é o uso desse termo de intervenção, que é uma coisa muito de execução, né? Dentro da educação, e as intervenções como pesquisa agora, né? Então, não é incomum termos nossas pesquisas do tipo intervenção pedagógica, né? Para defender a pertinência de considerá-los como pesquisa, chamamos a atenção para seu caráter aplicado. A importância das pesquisas aplicadas é apontada por Robson, 95, que as denomina pesquisas no mundo real, tá? Ele entende que o impacto da pesquisa sobre a prática pode ser incrementado por meio da realização de pesquisas aplicadas. A possibilidade de produzir conhecimento através da pesquisação, segundo Tiolente, que a gente estava lá no livro dele, argumenta que a produção de conhecimento proveniente de pesquisação pode contribuir para o esclarecimento de microsituações escolares e para a definição de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes. Fundamentos da pesquisa para projetos de intervenção. O ato de estudar, a leitura, e aqui ele fala muito da pesquisação. A pesquisação nessa metodologia de pesquisa prática é compreendida como praxis da forma que vimos anteriormente. Então, a pesquisação se baseia no entendimento de que deve haver uma relação dialética entre pesquisa e ação. E no campo educacional, essa metodologia tem sido bastante utilizada. Então, segundo Tiolente, ele é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Essa seria uma definição da pesquisação. Eu queria ver nesse trabalho aqui com vocês para escolher o tema. A escolha do tema. O tema é um assunto que se deseja provar ou desenvolver. É uma dificuldade ainda sem solução.
Então, segundo Lakatos e Marconi, escolher um tema significa levar em consideração fatores internos e externos. Então, os fatores externos se referem à disponibilidade de tempo. O tema pode originar da experiência pessoal, por isso que eu falei para vocês, procurar temas afins, né? Da experiência profissional, pessoal, do ambiente de trabalho de vocês, de estudos, de leitura, de observação, da descoberta, né? Ele é um atributo da realidade. Não, se você, acho que tem alguns de vocês aí que trabalham na área da saúde, vocês podem também ter uma estratégia para ser aplicada na área da saúde também, né? Então, escolhido o tema, é necessário delimitá-lo. Delimitar significa decompor em partes. Então, é isso que nós vamos nos planejar, né? Nossa próxima atividade vai ser justamente isso. Então, na pesquisa social, os temas se apresentam de modo muito amplo. Por isso, a delimitação para especificar e aprofundar questões pertinentes aos aspectos mais relevantes do tópico selecionado. Então, por isso que a nossa próxima atividade vai ser justamente essa. Qual é o meu problema que eu estou observando? É mais fácil, como diz aqui esse trabalho, você procurar o seu ambiente de trabalho, um objeto de pesquisa que você tem afinidade. Então, formulação de um problema. Todo projeto parte de uma situação, um problema que você quer resolver. Geralmente, o problema a ser levantado é uma questão, uma pergunta. Então, para apresentar o problema, o texto deve ser acompanhado de um contexto no qual insere-se o tema. Aconselha-se descrever a trajetória percorrida pelo pesquisador em direção ao tema, demonstrando os conhecimentos adquiridos diante o percurso. Então, você responde essa pergunta, o que é? Então, vamos de novo à nossa sala de aula. Você pode dizer, aqui da UANA tem muitas escolas, né? Escolas estaduais, escolas municipais. Dentre elas, a disciplina de matemática já se apresentou, segundo o estudo da Secretaria de Educação, que mostrou ter muitas dificuldades. Para tanto, diante desses fatos, dessas dificuldades apresentadas, propõe-se aqui uma pesquisação voltada para o uso da interdisciplinaridade na sala de aula, como a arte dentro da matemática, né? Então é isso, gente, é a formulação desse problema. Vamos parar por aqui hoje, a partir desse trabalho, né? Você já tem esse arquivo aqui para a gente trabalhar, a gente vai estar sempre trabalhando nele, junto com o livro. Aquele outro artigo também que eu li para vocês é um artigo muito bom também. Mas aí vocês também comecem a pesquisa de vocês, tá? Ou então, pode se apoiar aqui na minha pesquisa. Porque o nosso cronograma, primeiro vai ser o que vocês entendem, qual que é a diferença, se vocês já ouviram falar dessa pesquisação, né? E de um artigo comum. Ou até dizer, professora, nunca vi o que é artigo, estou vendo agora, que eu pesquisei, olhei naquele site, é para vocês responderem isso, tá bom? E aí, na próxima aula, vocês vão identificar e observar essa formulação, esse problema. E aí a gente vai fazer a formulação dele.